Mas então, gente, agora vamos nos preparar para a penúltima palestra. A gente vai ter essa palestra aqui e depois, às 6h50, vai ter o keynote de fechamento no auditório central. Então, sem mais, vamos chamar o João Moura. Então, vamos preparar para falar sobre o João Moura. O João Moura é diretor de engenharia numa empresa chamada Clearbit. A palestra dele vai ser sobre ele falando por que ele não é meu gerente e o que acontece por debaixo dos panos. Como assim? Bem, eu vou te dar o espaço para poder explicar-se. Com licença. Estou só esperando. Do meu lado. Computadores. Tá. Pode soltar. Boa. Agora calma aí. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês conseguem fazer melhor que isso? Vai, boa tarde, tudo bem? Aê, agora sim. Deixa eu fazer uma pergunta, meu. Quem tá vindo na RubyConf pela primeira vez, levanta a mão. Caracas, fica com a mão levantada, calma aí. Quem tá vindo pela segunda vez? Terceira? Quarta? Ah, tem uma galera velha guarda aí, hein? Dá pra ver os cabelos brancos. Caramba, cara, que legal, que bacana. Gente, antes de mais nada, prazer estar falando para vocês aqui hoje. Quando eu comecei a palestrar alguns anos atrás, a palestra que me motivou a começar a palestrar foi uma palestra na RubyConf. Aí depois eu tive o prazer de essa mesma pessoa com quem eu palestrei, alguns anos para frente, palestrar com ele em outros eventos por aí afora e desde então tem sido algo que me dá muita energia. E com a pandemia eu fui parando e agora é a primeira depois de muito tempo que eu não faço. Então é muito bom para mim, estou muito animado de falar para vocês aqui hoje. Eu queria começar contando uma história. A realidade é uma história que é verídica, aconteceu comigo alguns anos atrás, há mais ou menos 7 anos atrás. Eu fui trabalhar em uma empresa em Nova York. Imagina, né? Uma baita cidade. Capital, a gente fala de negócio, também é um centro de grandes startups e tudo mais. E eu lembro que para mim foi uma grande realização, assim. Naquela época, eu tinha uma presença bem mais ativa, como eu estava falando para vocês, na parte de comunidade. Então, não só palestra, mas código open source também. Eu era responsável por grandes bibliotecas, tipo Active Model Serializer e coisa do tipo. E eu tinha acabado de sair de uma posição de CTO numa startup aqui no Brasil. Estava palestrando em vários países, Israel, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil também. E aí foi em um desses eventos que a empresa me viu e falou assim, opa, calma aí, vamos trocar uma ideia. E para vocês terem uma ideia, assim que eu desci do palco na RailsConf de Atlanta, que eu estava falando exatamente desse lançamento de uma versão nova do Active Model Serializer, os caras dessa empresa me chamaram e falaram assim, não, putz, a gente está usando a nova versão, tá super legal, a gente está adorando e a gente, vamos jantar. E, pô, tá bom, vamos jantar, né? Imagina, pagar jantar para mim eu aceito. Vamos jantar, conversamos, e eles foram me falar um pouco sobre como o head de engenharia dele estava com uma posição em aberta, que parecia ser um baita fit e coisa do tipo. E no final, rolou mesmo. No final, eu nem tive que fazer uma entrevista, porque os caras falaram, a gente já usa o seu código já está em produção através dessa jam, a galera já confia em você, então toca o barco, vem para cá e vamos ser felizes.
Meu, a minha alegria, assim, nessa época foi inenarrável, né? Falei, pronto, era o que eu queria. Tá bom, imagina eu, primeiro dia, tá? Todo feliz, estourando, assim, em Manhattan, no meu caminho para o escritório. Eu chego no escritório e até eu acho que para facilitar o processo de onboarding, eles faziam um esquema de colocar quem entrou no começo tipo um bug rotation, né? Então, tá, on call, você vai lá resolver alguns bugs aqui, outros lá e tal. Falei, pô, ótimo, começar suave. Mas, meu, eu entrei estourando, eu estava muito ansioso para causar um impacto, né? Pô, imagina, ó quem tá chegando, é o cara que palestrou lá e tal. Falei, meu, uma moral. Cheguei lá, primeiro dia, eu tô vendo um bug, testando algumas coisas no banco de dados no meu local, rola um drop de uma tabela, só que eu estava em produção. Que primeiro dia. E essa primeira semana, no final, foi eu recolhendo os frangalhos da merda que eu tinha feito. Então, pô, vai lá e tenta restaurar um backup, tenta restaurar uma tabela, vamos ver se a gente recupera os dados e tal. Clássico, foi um clássico primeiro dia, assim, para mim. E, bom, a verdade eu durei 1 ano nessa empresa. 1 ano. E, sinceramente, foi a pior performance que eu já tive na minha carreira. Andei super mal nesse 1 ano inteiro. Não teve assim, depois eu me recuperei. Não. Ao ponto de que, durante muito tempo, depois dessa empresa, mesmo eu não estando mais lá, eu tinha vergonha de conversar com as pessoas com quem eu trabalhei, por medo de imaginar o que eles pensavam sobre mim. E foi essa a primeira vez nos meus quase 20 anos na área de tecnologia que eu fui demitido. Primeira e a única vez que eu fui demitido e perdi meu emprego. Bom, quem sou eu? Eu sou João Moura, eu sou diretor de tecnologia numa startup, não sei se dá para chamar de startup ainda, mas acho que dá, a Clearbit. A gente está caminhando para 300 pessoas na empresa, temos uma porrada de desafio interessante. Lá eu lidero um grupo de gestores que tem os seus times, com seus team leads, e basicamente a gente é responsável por quase a maior parte dos produtos que a gente mais vende, assim. E tem tido vários desafios legais. Se vocês quiserem olhar depois da Clearbit, talvez alguns de vocês já tenham usado. Eu sei que eles têm APIs muito... né? Nós temos APIs muito friendly. Então, as pessoas costumam usar muitas vezes para fazer teste. Mas é basicamente trabalhar com dados. Dados sobre empresas, dados sobre pessoas, soluções para times de marketing e venda. Enfim. E a verdade é que não só essa experiência que eu tive esses 7 anos atrás... Mas em toda a minha carreira, principalmente na parte dela como gestor, que veio depois disso, teve um pouco antes, mas depois disso mais consolidado, eu tive a oportunidade de aprender e refletir muito sobre carreira, sobre performance e sobre impacto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre a sua performance. A gente vai fazer uma one-on-one que não vai ser bem o one-on-one, porque tá todo mundo junto. Mas eu quero falar sobre a sua performance, eu quero falar sobre a sua carreira, eu quero falar sobre pessoas e também sobre software. Porque por que eu vou falar sobre isso numa RubyConf? A gente se esquece, software é um meio, né? No final, fazer a coisa com a tecnologia mais nova é legal? Mas se ninguém usa é uma bosta. Então, na realidade, é o quê? Software é um meio para você atingir pessoas e é feito por pessoas, igual a última palestrante disse também. E, por incrível que pareça, a parte mais difícil de fazer software, normalmente, é exatamente essa. Pessoas. E, assim, o que envolve as pessoas? A comunicação, a parceria, os processos, a cultura, todas essas coisas, no final, envolvem pessoas. Então, eu sei que não são todos aqui, ou melhor, eu acho que é uma grande minoria que tem a oportunidade de ter bons gestores. Se você tem um bom gestor que você gosta, você fala assim, esse cara, tô fechado com ele, parabéns, você faz parte de uma minoria. Bons gestores, eles podem fazer uma diferença tremenda na sua carreira. Eles são bons em comunicar o que eles esperam de você, eles são bons em te dar feedback,
eles são bons em advocar por você, pelo seu crescimento na sua carreira. E quando você tem um bom gestor, você sabe, porque tem alguns indícios. Um dos indícios é que você não fica com aquela pergunta do tipo, será que eu estou mandando bem? Essa pergunta normalmente indica que você não tem um gestor muito bom. Com um bom gestor, normalmente você sabe. Você fala assim, se eu não estou bem, o cara me fala. Se eu estou bem, o cara me fala. Eu não vou ser pego desprevenido. Eu sei aonde eu estou, eu sei em que situação eu estou em relação a como meu trabalho está sendo percebido pelos outros. Então, eu acho que é isso que as pessoas esquecem um pouco, que essa é uma relação de confiança e de parceria. É algo humano, mesmo que rola dentro das empresas. E é daí que vem a minha palestra hoje. Eu não sou gestor de nenhum de vocês aqui. Tem gente que trabalha comigo aqui, mas eu não sou gestor da pessoa. Então, eu posso dizer isso. E isso me coloca numa posição aonde eu posso te dar uma noção do que acontece por detrás dos panos. O que eu quero dizer? Coisas que o seu gestor não te fala, que ele deveria te falar. E feedbacks que ele não te dá, que ele talvez deveria dar. E como que isso pode influenciar a sua performance. Bora lá? Boa. Bom, a maioria de vocês aqui são programadores, então vocês já têm ouvido falar de Normal Distribution. Normal Distribution é um termo estatístico para você falar sobre a probabilidade de distribuição de um certo dado nessa área que vocês veem. E, normalmente, esse conceito é representado por esse gráfico que é conhecido como Bell Curve. Então, parece um sinuzinho. E o conceito é simples. By the book, ele fala assim, olha, vai ter uma grande área no meio que vai ser a média. A maioria dos seus dados vão estar nessa média. Vai ser aí uns 68%. Se você expande isso um pouquinho mais, você vai ter 95% que vai estar nessa área. E aí você vai ter o que algumas pessoas chamam de outliers, né? Aqueles extremos. Então, o extremo numa ponta e o extremo da outra. O que vai estar muito fora da média para baixo, muito fora da média para cima. E existem diferentes, né, versões da Bell Curve que se aplicam em diferentes casos. Por exemplo, hoje à noite tem happy hour. Quem vai no happy hour? Um número considerável. Muito provavelmente, várias pessoas no happy hour, a grande maioria, vai beber. Algumas pessoas vão beber um pouco mais. Outras pessoas vão beber um pouco menos. Algumas pessoas não vão beber nada. E alguns não vão lembrar o que aconteceu hoje à noite. Vão acordar questionando todas as escolhas de vida que eles já fizeram até ali. Essa é a Bell's Curve. E isso acontece também, agora falando sério, quando você fala de performance, e eu sei que performance é um nome que é meio chabu, né? Quando eu falo de performance, você fala assim, nossa, a não ser que esteja falando questão de software, fala assim, nossa, eu me sinto... Você se sente numa lupa, né? Tipo assim, então calma aí, vai falar da minha performance? Mas tem que falar, gente, porque por detrás dos panos se fala sobre a performance. Então é possível você espalhar a performance de um grupo de desenvolvedores, por exemplo, o grupo que trabalha na sua empresa, também de forma similar. Você vai ter pessoas que trabalham acima da média, alguns outliers, que têm grande performance. Você vai ter alguns que trabalham abaixo da média, e você vai ter uma grande maioria ali no meio. E é claro que dependendo da empresa, você pode ter algo um pouquinho mais distribuído de um para lá, para cá, mas no geral as proporções elas se mantêm. E assim, o que ninguém quer dizer é que quem performa melhor vai ser mais recompensado. Essa é a verdade. Vai receber mais oportunidade, vai criar mais oportunidades em outros mercados, vai receber aumentos, vai ter acesso a outras oportunidades. Essa é a verdade. E as pessoas podem achar injusto, mas no final é o que acontece e que vai determinar o crescimento da sua carreira ou da carreira de qualquer outra pessoa. Eu não sei porque as pessoas não gostam de falar disso, é a verdade. Isso significa o quê? Que boa performance, muitas vezes, vai estar relacionado com coisas que a maioria não faz. Porque se a maioria está no meio, a maioria faz a mesma coisa. Você está numa ponta, você tem que fazer alguma coisa que quem está no meio não está fazendo. Então essa é uma outra verdade que não dá para você fugir. A gente vai falar dessa estatística em específico. E então existe a questão de que ter uma boa performance é exceder uma certa expectativa. Pô, mas o que você quer dizer com isso, João? Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia? 12, 14? Não, se você fizer isso, muito pelo contrário. Significa que você não está equipado para fazer o seu trabalho no período que te dá.
você tem que fazer coisas diferentes, mas não necessariamente trabalhar mais, não necessariamente deixar de ter um bom balanço, né, de trabalho e de vida pessoal. Isso é fundamental, na realidade, para a sua saúde mental e para você performar bem. Mas alguma coisa diferente você tem que fazer. Bom, a gente falou sobre performance. Legal. Mas é muito injusto a gente começar a falar sobre como melhorar a performance se a gente não chegar em um consenso do que é performance. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre o que performance não é. Não é entregar as tarefas bem feitas e com testes de forma rápida. Isso não é performance. Não é fazer bem o seu trabalho. Também não é alta performance. E não é fazer tudo o que te pedem. Pô, que caga d'águas, então é performance? Como que eu sei que eu estou performando bem? Performance é engraçado porque ela é medida por uma palavra, ela é impacto. E impacto é uma questão de percepção. Por exemplo, você pode ser o cara que detona, você manja tudo sobre paralelismo, você manda de elixir, sei lá, o que é mais fancy aí hoje em dia que dá para manjar? Go também tá na moda, você manja de Go, sabe fazer um monte de coisa em Go, Snowflake, BigQuery, você escolhe. Aí um cara da sua equipe vai lá, deleta uma linha do banco de dados, que diminui o número de escritas no banco de dados e salva $500 mil por ano para a empresa. Isso é impacto. Você fala, pô, mas nem exigiu um conhecimento técnico avançado. Não. Pô, mas não tinha tarefa no board. Não. Mas o cara estava passando por lá, ele viu a oportunidade e ele foi lá e fez. Alguém se importou e foi atrás. Então, quando eu falo que performance é impacto, às vezes não necessariamente é a quantidade de trabalho que você está colocando para fora. É você ter certeza que você está trabalhando na coisa que vai trazer mais valor, a coisa que vai adicionar mais. Você trazendo os assuntos para a mesa que vão ter mais valor e que vai adicionar mais. É claro que isso não está sob seu controle na maioria das vezes. Você tem sprints, você tem planos, você tem roadmaps e tal, mas existe a oportunidade de você chamar a atenção para esse tipo de coisa. E eu não quero dizer assim, ó, não faça o seu trabalho, faça o que você acha que é importante. Mas quer dizer que você tem que ser um pouco mais do que só um executor. Você tem que trazer essas ideias para a mesa. Você tem que trazer essas oportunidades de impacto para quando for oportuno você mandar ver nelas. E para você causar esse impacto, você precisa ter da primeira coisa que eu vou falar, que eu acho que o seu gestor não te fala, que é você precisa ter perspectiva. Porque, por exemplo, você pode muito bem falar assim, não, pô, o João falou que eu preciso trabalhar em coisas com impacto. E aí você vai pegar a bandeira e falar assim, ó, eu quero 100% de cobertura de testes, isso vai criar um impacto tremendo. Sinceramente, não necessariamente. A gente gosta de se apegar na perspectiva do que a gente tem, que é a perspectiva de quem está ali, trabalhando no código. Mas, às vezes, isso não é o que gera mais impacto para a empresa. Tem uma outra forma de você adquirir esse conhecimento do que vai gerar mais impacto para a empresa. Então, eu vou entrar agora na primeira coisa. Eu vou falar daqui a pouco, prometo, tá? Não vou dar uma de lá vem, depois dos comerciais. Mas calma aí. Primeiro que a gente tem as pessoas jurídicas, entidades. Eu gosto do nome que a gente dá no Brasil, pessoas jurídicas, porque se você fica numa empresa, a não sei que ela seja muito pequena, mas a partir de um certo tamanho, que não é muito grande, não, acho que a partir de 15, 20 pessoas, até talvez um pouco mais, você começa a perceber que como pessoa ela vai ter quase que vontade própria. Vai ter coisas que a empresa precisa, vai ter coisa que a comunicação não vai ter dando certo. Se torna uma questão de assim, a empresa tem que sobreviver, não é mais sobre o chefe, é sobre as vontades que ela tem. É um negócio meio louco. E nessa aí, tem gente que vai ter uma certa perspectiva, então você vai conhecer, por exemplo, o Codebase que você está mexendo. Tem pessoas que vão ter uma perspectiva maior, por exemplo, talvez um gestor já está conhecendo um pouco mais, e a maioria das vezes vai ter pessoas com perspectivas separadas. Então você vai ter a galera de vendas, vai ter a galera de suporte, vai ter a galera de tech, mas essa galera não se fala. Normalmente elas ficam cada uma na sua perspectiva. Quando alguém explora essa outra perspectiva da outra pessoa, que às vezes é simples, tá? É você pular numa call e você tá vendo uma call e o cara fala assim, putz, nossa, o churn do nosso produto XPTO tá péssimo. Aí você fala, pô, mas o que é churn? Quer dizer que não tá renovando. Pô, não tá renovando? Pô, mas a gente tem um projeto aqui que a gente está despriorizando. Pô, eu deveria falar isso talvez pro meu chefe. Eu deveria talvez... Quando você começa a adicionar essas outras perspectivas, você ganha essa habilidade de criar essas oportunidades, de causar mais impacto do que só programar. Então, primeira coisa, eu espero que você invista em entender o produto
o negócio, a empresa e as pessoas para que você identifique oportunidades de impacto. O gestor talvez não te fale isso, mas ele espera isso de você. Se você fizer isso, eu te garanto que ele vai ficar muito grato. E aí depois, você com essas perspectivas diferentes, você traz isso para a mesa e você fala assim, pô, qual que é o ponto onde ela se sobrepõe, onde eu realmente posso atacar, onde eu realmente posso ajudar. Beleza, esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é sobre projetos. Todos os projetos são diferentes. Tem projeto quadrado, projeto redondo, projeto triângulo, tanto faz. Mas eles têm uma coisa que todos os projetos têm em comum. Alguém chuta? Além de resolver algum problema, ele nunca sai como planejado. Nunca. Entendeu? E o seu gestor já conta com isso, ainda mais se ele está na área há um tempo. Nenhum plano. É aquela história, como é que o Mike Tyson falava? Você tem um plano até alguém te dar um soco na boca? É isso. Você começa no projeto, você vai descobrir um monte de coisa que você não sabia sobre ele antes de começar a aprender. E aí, conforme você aprende, você vai falar assim, pô, não é bem assim. Tem uma dependência aqui, tem uma dependência lá, tem que falar com outro time. E é muito comum, quando as coisas não saem como planejado, dá merda. É muito comum. E você, como muitas vezes desenvolvedor, você tá com assento de primeira classe para ver um negócio crash and burn. Então, assim, você tá lá olhando e você vai ser a primeira pessoa a perceber, pô, tem uma dependência aqui desse time, a gente não estava pensando nisso, mas a gente não gosta de nós mesmos. A gente faz o quê? A gente se engana. A gente fala assim, não, mas vai dar um jeito, eu vou trabalhar essa semana até mais tarde, eu vou dar. Aí começa aquele, esse é o último console log que eu escrevo. E, não é, entendeu? Mas por que a gente se engana? Porque, na realidade, se você sabe que está errado e você aceita, você vai ter a obrigação de falar para alguém. E ninguém gosta de ter conversa difícil. Essa é a segunda coisa que o seu gerente provavelmente não te fala, mas eu vou te dizer. Eu prefiro receber notícia péssima com antecedência do que achar que está tudo bem até o último minuto. E isso é sincero, tá? Eu agradeço e eu aprecio quem me avisa com antecedência que vai dar ruim. Isso não é da boca para fora. Eu vou em reuniões com outros gestores que também falam, pô, olha, o cara me avisou com antecedência, foi muito legal, o cara mandou bem nessa. Sabe? Esse tipo de coisa realmente cria uma marca. Por quê? Porque quando você fala que vai dar ruim com antecedência, mais do que você planejar, mudar o escopo, falar com outro time, você ganha um superpoder, que é o de redefinir as expectativas. Você tem uma porrada de gente que está contando naquele projeto. Você vai ter alguém de vendas que vai vender, você vai ter alguém de marketing que está querendo fazer marketing, você tem o chefe do seu chefe, está todo mundo contando. Quando você falar para ele, deu ruim, você está dando para ele a oportunidade de sair na frente e redefinir a expectativa. Mudar a data, mudar o escopo, trabalhar junto. E é um jeito, às vezes, que em muitas culturas, quando o negócio dá ruim, a cultura às vezes é um pouco mais tóxica, vira aquela caixa as bruxas do culpado. Esse é um jeito de você até evitar isso, porque isso é super contraproducente de qualquer forma, mas quando você sai na frente, é menos sobre culpa, é mais sobre, vamos trabalhar juntos para resolver, para descobrir. Então tá bom, então você descobriu isso, mas e tal time? Você já falou com alguém? Não falei, posso falar? Não, vai lá, fala com eles, eu vou bolar um plano aqui, vale a pena. Mas para isso dar certo, notícias ruins têm que ser dadas por completo, né? Não dá notícia ruim pela metade. Não, atrasou, mas quanto tempo vai demorar? Só mais 3 dias. Isso é um tiro no pé. Então, assim, dá a notícia ruim por inteiro. Fala assim, não, atrasou, feio. Quanto tempo vai demorar? O dobro. Mas é o dobro, a gente vai ter que dar um jeito. Eu prefiro receber essa notícia do que descobrir isso no último dia. E são essas conversas difíceis que geram aquela relação que a gente falou de parceria e confiança, que no final é uma relação humana que você vai ter com o seu gestor, do cara confiar em você e de você confiar nele, que faz toda a diferença na sua carreira. Qual que é o ponto número 3? Esse eu quero falar um pouco do trabalho do seu gestor. O seu gestor, depende da empresa, ele vai ter certas funções. Mas tem 3 coisas, no mínimo, que ele vai ter que fazer. A primeira é gerir e facilitar projetos. O cara vai ter que facilitar a coisa acontecer. A segunda é engajar, reter e crescer talentos. Vocês, seus colegas, contratar, ajudar a galera a crescer, ajudar a galera a aprender coisas novas. E o terceiro, que é prover contexto
destravar trabalho, fazer a roda girar. Tem uma coisa em comum com essas 3 coisas, que é ele não consegue fazer nada disso sozinho. Ele depende do seu time, ele depende de você. Então, por exemplo, se você quer ajuda para crescer na sua carreira, você precisa falar para ele. Você precisa falar para ele que isso é uma prioridade para você. Ele não necessariamente vai assumir isso se você não dizer. Se você precisa de ajuda, ou você está tendo uma dificuldade num projeto, você precisa falar para ele. Ele não vai ficar micromanaging você toda hora perguntando, e nem você quer isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Posso ajudar alguma coisa? Como que tá? Parece que ele está mais cobrando do que qualquer outra coisa. Então, e as dúvidas também é outra importante, porque às vezes não é só você que tem dúvida. Às vezes você tem dúvida sobre o futuro da empresa, você tem dúvida sobre as decisões que estão sendo tomadas, ou às vezes você está ok com as decisões, mas você sabe que os seus colegas do seu time estão conversando que, estão com dúvida. Você também pode ter essa oportunidade de trazer isso à tona para o seu gestor e começar essas conversas. Muitas dessas coisas é que a galera chama de manage up, né? Então é quando você meio que começa a fazer uma gestão do seu gestor. Fala assim, cara, deixa eu ajudar o cara a fazer o trabalho, apontar o cara na direção do problema. Então fala assim, olha, não é por nada não. Eu achei super legal aquela mudança de estratégia e tal, mas eu percebi que algumas pessoas no time ficaram na dúvida. Será que não seria bacana a gente falar um pouco sobre isso, talvez, em vez da empresa inteira, só um grupo, só a gente, para a gente ficar mais confortável de fazer pergunta? O seu gestor vai falar, nossa, ótima ideia, incrível, vamos fazer isso, com certeza. Então, assim, você precisa tomar um pouco dessa proatividade. E esse é o terceiro item que provavelmente o seu gestor não te fala. Eu espero que você me diga o que você e o time precisa para fazer um bom trabalho. Então, é uma das coisas que ele espera de você, e eu não sei se ele diz para você que ele espera isso de você. Ele espera que você seja vocal. E esse último é super legal porque a gente dá a opção de ser um fator multiplicador, é menos sobre só você também. Você começa a fazer perguntas que vão ajudar outras pessoas. Então, é algo interessante assim de se explorar. No final, eu acho que apesar desses 3 temas que a gente falou, eu poderia falar de vários mais. Eu separei 3 que eu achei que eram mais fundamentais, que eu acho que a galera costuma falhar de avisar. Mas tem outros assuntos. A reflexão que eu proponho, no geral, é o que esses assuntos têm em comum. Tem um elemento de proatividade, tem um elemento de ownership, tem um elemento de relação pessoal, de se importar com o próximo. Então, o segredo, eu acho que mais do que as dicas em si, é entender essas essências e aplicar elas no dia a dia. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que acabam gerando pessoas que são outliers, que estão fora da curva, que acabam tendo mais oportunidades. Porque no final, como eu falei, é tudo sobre pessoas. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi um prazer. Que palestrão, hein? Quero ouvir agora as perguntas. Essa é a melhor parte. Oi, o problema esse finalzinho até, tipo, vai dar merda. É um problema da gente que tá aqui embaixo, é que a gente não quer ser o mensageiro que morre pela mensagem, né? Como que eu entrego? Vai dar merda. Cara, eu acho que assim... Não, acho que a pergunta faz super sentido. Eu acho que assim, é uma questão cultural. Se a empresa tiver uma boa cultura, você fica mais à vontade. Você sabe que não vai dar merda. Agora, se às vezes a cultura não favorece, você fica com esse receio. O que eu diria são pessoas. Acho que se você explicar logicamente, faz sentido. Você fala assim, olha, eu tô vindo falar para você que vai dar merda, porque eu sei que a gente tem um prazo. E se a gente deixar para só discutir isso quando estiver próximo, a gente não vai ter outra solução a não ser decepcionar várias pessoas. E isso vai ficar mal para a gente, para o time, para você. Então, eu queria que a gente pensasse numa solução junto. Então, às vezes, é menos sobre a mensagem, é mais como você entrega. Entendeu? Se você entrega e você mostra a pessoa, a outra pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai te atacar? Ela vai te demitir? Ela vai falar assim, se alguma coisa você está me salvando, porque se eu não soubesse isso até a última hora, com certeza, o cara talvez também fosse tomar um come, dependendo da cultura da empresa, enfim. Mas eu acho que assim, esse negócio de achar culpado no geral, ele é uma distração, entendeu? Eu presumo que as pessoas que estão trabalhando no meu time, elas sabem o que estão fazendo, elas são capazes de fazer, elas fazem o trabalho dela melhor do que eu faria.
É isso que eu presumo. E erros acontecem. Ficar procurando culpado vai mais distrair da correção e da solução do que qualquer outra coisa. Parabéns pela palestra, primeiramente. Eu trampo numa empresa há mais de 1 ano e adoro trabalhar lá, tô adorando pra caramba. Só que através da sua palestra descobri que ele é um mau gestor. Até hoje eu nunca recebi um feedback. E a minha pergunta é a seguinte: como que eu conseguiria pedir pro meu gestor, porque eu adoro a empresa, quero continuar nela e queria saber o meu feedback de performance com ele. Como eu poderia chegar para ele e perguntar isso? Ótimo, ótima pergunta. É completamente o que a gente estava falando. É manage up, é ser vocal. É você virar para ele e falar assim, olha, eu tenho uma necessidade para fazer um trabalho melhor. Porque se você parar para pensar, esse negócio é meio louco. Se você não sabe como você está indo, isso gera uma insegurança psicológica. Você fica preocupado de ser mandado embora. Quando você fica preocupado de ser mandado embora, você não arrisca. Você faz só o que é seguro. Você não pega aquela tarefa desafiadora. Você não tenta aprender novas coisas. Você não entra em conversas difíceis. Você joga seguro, você joga na defesa. Isso é detrimento para o seu crescimento e é detrimento para a empresa. Então, é super manage up isso. É virar para o cara e falar assim, pô, eu tô adorando. É o jeito que você falou, tá perfeito. Ó, eu tô adorando trabalhar aqui. Tá animal. Eu queria muito saber como eu tô indo, porque eu vou ser sincero com você, a gente já se conhece há algum tempo, eu às vezes fico inseguro se eu tô mandando bem ou não. Pronto, o cara vai ter que te dar uma resposta. Entendeu? Porque não saber se você tá mandando bem ou não, isso é muito taxativo psicologicamente. Manda, eu vi que tem mais uma lá. Boa noite. A minha questão é referente, por exemplo, ao meu gestor. Ele fala uma coisa e ele faz outra. Ele fala muito sobre comunicação. Pô, a gente tem que se comunicar, e ele é exatamente a pessoa que não se comunica com o time. Aí eu queria saber qual o tipo de atitude que a gente deveria ter referente a isso. Entendi. Eu acho que assim, você pode usar o que a gente chama de forcing functions, né? Então, assim, por exemplo, eu pensar num exemplo interessante de dar. Se você tem uma reunião para falar sobre alguma coisa, você força a se falar sobre isso, porque a reunião vai acontecer. Essa é uma forcing function, entendeu? Se você coloca um prazo para alguma coisa, você coloca uma forcing function de que isso precisa acontecer antes daquele prazo. Então, é uma situação meio complicada, do cara não conseguir não se comunicar. O que eu diria é mais convidar ele, entendeu? Se for o caso, o time tem autonomia. Marca uma reunião vocês para alinhar e chama o cara. Fala assim, ó, te mandei um invite, uma conversa que a gente vai fazer sexta-feira sobre o projeto tal. O cara vai se ver numa situação onde a conversa vai acontecer com ou sem ele. Ele com certeza vai engajar na conversa, não tenho dúvida. Opa, tudo bom? Tudo. Eu já passei isso com 2 gestores diferentes, eu queria saber como lidar, e a sua opinião até que era assim. Eles viraram para mim e falaram, 2 pessoas diferentes em tempos diferentes, tá? Cara, eu preciso que você fique me anotando um relatório da sua semana para eu saber tudo que você está fazendo. E, obviamente, eu comecei a fazer isso, só que eu sempre fiquei numa questão de tipo, cara, você é meu gestor, você deveria estar mais tendo uma visão melhor do que eu faço, do que eu estou deixando de fazer. Eu tô errado? Entendeu? Eu queria entender sua opinião mais sobre esse ponto. Eu acho que você não está errado. Eu acho que o único ponto onde eu talvez discordasse um pouco é que eu não sei necessariamente se ele teria que saber tão a fundo o que você está fazendo ou não está fazendo. Eu acho que assim, a gente está num mercado onde a galera estava falando, é um mercado que está competitivo. E querendo ou não, programação, ela não é um trabalho de exatas por si só, ela é um trabalho que ela convida muita criatividade. Desde nomes de classe, até nomes de funções, até como você vai implementar uma arquitetura. Então, eu acho que é muito mais benéfico, saudável e produtivo você trabalhar com desenvolvedores através de objetivos. Então, eu não te digo como, eu te digo o quê. E você vai descobrir o como. Então, eu estou menos interessado assim, você fez essa semana. Eu estou mais interessado assim, a gente tá atingindo o objetivo que a gente queria. O objetivo era terminado tal parte, fazer deploy disso, porque a gente está fazendo continuous deployment, então toda semana a gente quer ter essa parte lá nova. Fez. Agora, se você parou e resolveu um bug no processo, se você dropou um banco de dados em produção, igual eu fiz, e depois arrumou sem ninguém ver, no meu caso as pessoas viram, tá? Mas eu importo menos com esse tipo de coisa, assim, é mais com o valor que você está trazendo, assim. Eu acho que você não está errado, não. Acho que
ele provavelmente ele também não gosta de fazer isso. Provavelmente, se ele está fazendo isso, é porque ele está tomando algum tipo de pressão e ele não está sentindo liberdade para se justificar ou defender o time. Essa seria o meu chute. Porque não é comum as pessoas falarem, eu preciso disso. Para quê? O cara vai imprimir, fazer de, sei lá, papel higiênico? É isso, gente. Tá bom. Obrigado. Eu vejo vocês por aí.